Enquanto você estava distraído, a China construiu prédios onde cabem 3 pentágonos inteiros, um olho gigante que enxerga galáxias invisíveis, pontes a 330 metros de altura, torres que giram 120 graus até os 632 metros. O que você vai ver agora vai destruir tudo o que você achava que era possível em engenharia. Em Chengdu, na China, existe um prédio tão gigantesco que 3 pentágonos caberiam dentro dele. O New Century Global Center tem cerca de 1,7 milhão de metros quadrados e foi construído em pouco mais de 3 anos, entrando para a lista das maiores estruturas do planeta. Lá dentro, há pista de patinação no gelo, parque aquático, aquário, cinemas, centros comerciais e até uma praia artificial de aproximadamente 5.000 metros quadrados, com iluminação que simula o nascer e o pôr do sol. E para quem não quiser sair dali, o complexo abriga hotéis de luxo integrados ao prédio. Mas se isso já parece exagero, espera até conhecer o olho chinês capaz de enxergar o universo onde a luz não chega. A China construiu o maior radiotelescópio de prato único do mundo, o FAST, conhecido como Tianyang, ou Olho do Céu. Com 500 metros de diâmetro, ele não observa o universo com luz visível, mas com ondas de rádio, captando sinais que telescópios ópticos jamais conseguiriam detectar. Inaugurado em 2020, o FAST já transformou a astronomia ao identificar pulsares inéditos, mapear hidrogênio interestelar e investigar possíveis sinais de vida inteligente, revelando fenômenos cósmicos que viajaram bilhões de anos até a Terra. E por falar em coisas gigantescas, os chineses também dominaram a arte de construir no ar. Das 10 pontes mais altas do mundo, metade está na China, um reflexo direto da engenharia extrema desenvolvida no país, mas nem todas impressionam pela altura. A ponte Hutong sobre o rio Yangtze é um exemplo de complexidade estrutural em outra escala. Com mais de 11 quilômetros de extensão, ela possui 2 níveis integrados. Na parte superior, uma rodovia de 6 pistas. Abaixo, linhas ferroviárias de alta capacidade. Construída ao longo de pouco mais de 5 anos, a ponte se tornou referência mundial por cruzar um dos rios mais largos e instáveis do planeta, suportando tráfego intenso, ventos fortes e variações extremas de carga. Mas construir para cima é relativamente simples. O verdadeiro desafio é gerar energia limpa em escala industrial. Esqueça o Vale do Silício. Na China, surgiu o chamado Vale Solar, uma das maiores usinas solares flutuantes do planeta, instalada sobre antigos lagos de mineração. O complexo é capaz de gerar cerca de 550 milhões de kWh por ano, energia suficiente para abastecer centenas de milhares de residências. Com potência instalada em torno de 320 megawatts, o projeto integra a estratégia chinesa de expansão acelerada das renováveis. O país pretende que fontes não fósseis representem cerca de 1/4 de sua matriz energética até 2030, e a energia solar já ocupa um papel central nesse crescimento, avançando ano após ano em escala e eficiência. Agora, se você quer saber onde fica o terceiro prédio mais alto do mundo, vem comigo. A Torre de Xangai é um colosso de 632 metros de altura e 128 andares. Hoje, o terceiro prédio mais alto do mundo. Sua construção exigiu investimentos de vários bilhões de dólares e um feito histórico na engenharia. A fundação foi concretada de forma contínua por mais de 60 horas, em uma das maiores operações desse tipo já realizadas. A fachada da torre gira gradualmente cerca de 120 graus até o topo, reduzindo a força do vento e criando um visual futurista quase hipnótico.
Entre os andares 84 e 110 funciona o hotel mais alto do planeta em termos de altitude, enquanto o Mirante oferece uma vista panorâmica que revela toda a escala da megacidade de Xangai. Mas se você acha que já viu de tudo, prepare-se para entrar numa nave espacial. Em Zhuhai, na China, fica o Chimelong Spaceship, um complexo que parece saído direto de um filme de ficção científica. Trata-se de um oceanário de padrão monumental, com cerca de 400 mil metros quadrados de área construída e aproximadamente 650 metros de comprimento. Seu tanque principal abriga mais de 56 milhões de litros de água, reconhecido como o maior aquário interno do mundo. O espaço também reúne telas curvas imersivas de escala recorde, simuladores de alta capacidade e experiências distribuídas em múltiplos níveis, combinando entretenimento, engenharia e tecnologia de ponta. E já que estamos falando de números absurdos, deixa eu te contar sobre a usina que sozinha gera mais energia do que países inteiros. A usina hidrelétrica das Três Gargantas, no rio Yangtze, é a maior do mundo em capacidade instalada, com 22,5 gigawatts. Em 2020, ela alcançou um recorde histórico ao gerar cerca de 112 bilhões de kWh, consolidando-se como uma das maiores produtoras de energia limpa do planeta. O projeto exigiu investimentos de aproximadamente 30 bilhões de dólares e vai muito além da eletricidade. A represa reduz drasticamente o risco de enchentes, regula o fluxo do rio e expandiu a navegação comercial, permitindo que grandes embarcações alcancem regiões antes inacessíveis. Mas nem só de energia vive um país. Às vezes, tudo o que você quer é ver uma cachoeira gigantesca no meio da cidade. Na cidade de Guiyang, capital da província de Guizhou, existe um prédio conhecido como Liebian International Building, que abriga uma das atrações urbanas mais inusitadas do planeta, uma cachoeira artificial de 108 metros de altura, considerada a mais alta do mundo instalada em um edifício. Distribuída ao longo de vários andares da fachada, a estrutura consome tanta energia e água que só é acionada em datas especiais. Na primeira vez em que foi ligada, moradores da região chegaram a chamar as autoridades acreditando que o prédio estivesse sofrendo um vazamento catastrófico. E por falar em água, a China enfrenta um desafio hídrico gigantesco que ainda precisa ser resolvido. A China abriga cerca de 20% da população mundial, mas dispõe de apenas algo em torno de 7% da água doce global. Um desequilíbrio que exige soluções fora de escala. A resposta foi o projeto de transferência de água sul-norte, um dos maiores empreendimentos hídricos já concebidos. O plano prevê 3 grandes rotas, leste, central e oeste, capazes de transferir dezenas de bilhões de metros cúbicos de água por ano das regiões úmidas do sul para o norte mais árido. A rota central entrou em operação em 2014. A rota leste funciona parcialmente com sistemas de bombeamento. Já a rota oeste, ainda em fase de estudos, é considerada a mais complexa, cruzando áreas montanhosas de altitude extrema no Planalto tibetano. Mas a água não é a única fonte renovável que a China decidiu dominar. A China responde por mais de 1/3 da capacidade eólica instalada no mundo, liderando com folga a corrida global por energia dos ventos. E em 2023, o país deu mais um salto ao instalar um dos maiores aerogeradores offshore já construídos, o MAI-SE 16A260 da empresa Mingyang Smart Energy. O gigante tem 16 megawatts de potência, um rotor de 260 metros de diâmetro e pás com cerca de 123 metros de comprimento, cada uma pesando dezenas de toneladas. Instalado no litoral da província de Fujian, na região do Estreito de Taiwan, ele opera em uma das áreas de ventos marítimos mais intensos da Ásia e pode gerar energia suficiente para abastecer dezenas de milhares de residências por ano. Agora, se você tem medo de altura, talvez seja melhor pular a próxima parte. O elevador Bailong, oficialmente chamado de Bailong Elevator,
É reconhecido como o elevador externo mais alto do mundo, com cerca de 330 metros de desnível vertical. Ele está instalado no Parque Nacional de Zhangjiajie, área classificada como Patrimônio Mundial da Unesco. A estrutura opera com 3 cabines panorâmicas de 2 andares, cada uma capaz de transportar dezenas de passageiros por viagem. Um trajeto que levaria mais de 2 horas por trilhas íngremes é feito em pouco mais de 1 minuto, oferecendo uma vista direta dos pilares rochosos que inspiraram o filme Avatar. O nome Bailong, que significa 100 dragões, faz referência simbólica à engenharia extrema necessária para fixar a estrutura diretamente na parede de rocha. E se você gosta de arranha-céus, prepare-se para pirar no próximo complexo. O Raffles City, Chongqing, é um megacomplexo arquitetônico formado por 8 torres, das quais 4 são conectadas por uma estrutura suspensa conhecida como The Crystal. Essa passarela aérea tem cerca de 300 metros de comprimento e abriga mirantes panorâmicos, restaurantes de alto padrão e até um jardim suspenso envidraçado. Com mais de 1,1 milhão de metros quadrados de área construída, o conjunto redefine a escala urbana da cidade. 2 das torres alcançam aproximadamente 354 metros de altura, e o investimento total do projeto ficou na casa de quase 4 bilhões de dólares, tornando-o um dos empreendimentos mais ambiciosos já erguidos na China. E aí, qual desses projetos te deixou mais impressionado? A China literalmente está construindo o futuro enquanto a gente assiste. Se você ficou de queixo caído com essas mega construções, deixa aqui nos comentários. Qual projeto você gostaria de visitar pessoalmente? E me conta, qual desses projetos você gostaria de um vídeo exclusivo? Não esquece de curtir este vídeo se você aprendeu algo novo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos sobre inovação e tecnologia ao redor do mundo. Até a próxima!